Olá, bem-vindo ao nosso Papo de Cozinha, nosso papo de terças-feiras aqui no YouTube às 9 horas da manhã. E hoje, como sempre, a gente vem com um papo aí, uma conversa super gostosa pra gente aí, né, poder ter uma interação, para vocês também poderem colocar nos comentários, escrever qual foi a experiência de vocês. Hoje a gente vai falar sobre como a gente monta um prato vegetariano sem neura. Porque muita gente tem neura, né? Porque a pessoa não sabe nem como é que monta isso. Fala, meu Deus do céu, eu tenho que comer carne, e isso na verdade não é necessário. Se você consome carne, pode continuar consumindo carne, mas é legal que você reduza esse consumo, tá joia? E se você ainda não me conhece, eu sou Gi Cousteau, chefe de cozinha, especialista em culinária curativa e cozinha afetiva. Depois de ter participado de vários programas como Edu Guedes, Mulheres na Rede TV, eu desenvolvi o método da culinária afetiva, onde ensina as pessoas a cozinhar, né, de maneira saudável, com itens do seu dia a dia, né, não fugindo do seu cotidiano, e sim transformando a sua alimentação de uma maneira saudável e muito saborosa. Se você quer ter essas grandes dicas, aqui é o lugar. Você não precisa mudar o que você come, você precisa mudar a maneira como você prepara e o conceito e o olhar para os alimentos. Então agora a gente vai à nossa super vinheta e depois a gente vai falar aqui sobre o nosso prato vegetariano. Voltando aqui, mas né, pra gente falar do nosso prato, mas antes de começar a falar dele, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, gente, né? Dê o joinha, compartilhe com o maior número de pessoas, porque olha, o YouTube só entrega, né, os conteúdos e só coloca como vídeo relevante quanto mais curtidas ele tem, né, quanto mais likes ele tem, quanto mais compartilhamentos, quanto mais inscritos aqui no canal, e eu conto com a sua colaboração. Então compartilhe essa ideia com todo mundo aí da sua família, com todos os seus amigos, para eles terem essas super dicas, porque aqui na Culinária Afetiva é assim, né, a gente conversa, tudo que a gente faz é para que todas as pessoas possam ter acesso a uma alimentação saudável e muito gostosa. Agora vamos ao nosso papo aqui, né? Nosso papo de cozinha. Mas isso também faz parte do nosso papo, né, gente? Faz sim. A gente conversar sobre as coisas que a gente tem na nossa cozinha, do dia a dia, faz parte da nossa vida. Eu decidi falar isso porque, né, no dia a dia, eu percebo que as pessoas muitas vezes fogem dessa ideia de uma alimentação vegetariana, de uma alimentação sem carne, porque acreditam que comer sem carne vai fazer com que elas tenham anemia, vai fazer com que elas não tenham o crescimento muscular desejado, que elas não consigam manter os músculos. E na verdade, gente, isso é mito, tá? O que é preciso ser feito é uma composição correta do prato. Você deve montar um prato harmonioso, equilibrado, e aí sim você vai ter o seu corpo, né, os seus músculos, mesmo a parte de produção de glóbulos vermelhos aí acontecendo de maneira tranquila, mesmo que você não consuma carne. Eu ainda consumo carne, mas eu prefiro consumir mais durante os finais de semana, que muitas vezes eu saio para casa de outras pessoas que consomem carne e elas me oferecem carne e eu acabo consumindo uma pequena quantidade, mas sim, eu ainda consumo. Mas pelo menos de segunda a sexta eu tento manter uma alimentação mais equilibrada em relação a consumir alimentos de origem vegetal apenas, evitar os alimentos de origem animal. Quando eu consumo algo de origem animal, por exemplo, eu consumo ovo, né? Mas a carne em si não, eu evito mesmo o consumo da carne durante a semana, né? Isso é uma filosofia que eu sigo, e eu não tiro a carne nos finais de semana quando eu vou na casa de alguém, porque eu tenho aqui, né, uma historinha que eu vou contar para vocês agora, de uma curiosidade, uma coisa que aconteceu na minha vida, isso há uns 30 anos atrás. Eu fazia colégio agrícola e eu fui fazer estágio na divisão de engenharia agrícola que tem aqui na minha cidade. Eu, fazendo parte, né, do estágio para técnicos, né, porque eu fazia colégio técnico nesse período, e tinha uma outra turma que também fazia estágio no mesmo núcleo, que fazia faculdade de agronomia ou de engenharia florestal. E tinha um rapaz angolano nessa turma, e a gente, né, criou um laço ali, um vínculo com esse rapaz, e depois do nosso almoço, aquela coisa de ficar conversando, né, esperando voltarmos à execução do nosso estágio ali, o nosso professor, nosso orientador do estágio chegar, e a gente conversando, ele ofereceu uma guloseima para mim, para uma amiga minha, e nós recusamos essa guloseima
E aquela coisa, né? Você, não, obrigada, torna mais menina, né? A gente quer ser toda meiguinha. E aí a gente recusou. Nós percebemos que ele mudou o semblante do rosto e a gente passou pro resto da tarde e o tratamento não foi o mesmo. E aí no dia seguinte eu percebi que ele ainda estava diferente. E aí eu fui perguntar para ele, né? Como eu sempre gostei de conversar, eu sempre fui mais falante. Eu fui conversar com ele e perguntei qual era o motivo, o que tinha acontecido, né, para que ele tivesse mudado de comportamento, uma pessoa sempre muito alegre, comunicativa, e ele passou a ser uma pessoa mais reservada, mais fechada. E aí ele pegou e falou, olha, vocês recusaram, né, o que eu ofereci para vocês ali de alimento, aquela guloseima. E aí eu falei, não, mas aqui no Brasil é normal. Ele falou assim, olha, mas é difícil para mim isso, né, eu venho de um país onde, culturalmente falando de alimento, quando você vai na casa de alguém, alguém está na rua, te oferece um alimento, é o melhor que ela tem, porque eu venho de um país onde há pouca comida, onde a escassez de comida é o que predomina. Então, quando a pessoa oferece algo para você e é comida, é praticamente o melhor que ela tem, melhor até do que a casa que ela tem, porque muitas vezes ela vai ficar sem comer para te dar essa comida. Então aquilo me serviu como lição. Então quando eu vou até a casa de alguém e a pessoa me oferece algo, eu posso até não gostar tanto como uma pequena quantidade, mas eu sempre tento agradar, porque eu estou ali no espaço sagrado daquela pessoa e como, né, hoje culinarista afetiva que eu sou, eu entendo todo o empenho, todo o amor que a gente coloca no preparo quando a gente oferece para alguém que vem na casa da gente. Então por esse motivo, quando eu saio, alguém me oferece carne, eu como sem problema nenhum. E às vezes na minha casa também eu acabo fazendo uma carne, alguma coisa, mas é muito pouco, tá? Só para vocês entenderem a filosofia, por que eu sigo isso de às vezes, final de semana, eu consumir a carne, ou até mesmo aqui na minha casa, se eu vou receber alguém, eu sei que essa pessoa também gosta muito e é algo bem esporádico, eu a preparo, tá joia? Então, voltando aqui ao nosso prato vegetariano, ou vegano, dependendo, né? Se for vegetariano pode colocar um ovo, mas não é o caso aqui. A gente vai fazer um prato que é vegano, né? E que segue essa linha, que serve para todas as tribos. Tá? A gente fala vegano, mas serve para todo mundo. Gente, aqui a gente não tem tribo, não. Nós somos todos né? Pessoas com suas individualidades. E como eu digo lá na cozinha afetiva, né? Como tem um método, a gente aprende a cozinhar com quem a gente gosta. Então ninguém precisa mudar se não quiser. É preciso que haja um conhecimento, né, um enriquecimento referente à alimentação para que possa ser usados os ingredientes da maneira correta e eliminar sim os industrializados. E quando a gente come de maneira vegetariana, quando a gente traz os vegetais, os alimentos de origem vegetal para a nossa alimentação e a gente traz temperos naturais, a gente percebe que, tá, estou falando para vocês de percepções no nosso dia a dia, né, sobre o nosso ser. Pessoas que comem comidas vegetais, em sua grande maioria, ou só comidas vegetais, tendem a ser pessoas mais calmas, tendem a ser pessoas que têm uma clareza de raciocínio, uma clareza de pensamentos maior. Ela não vai ter aquele peso depois da refeição. Lógico, você come demais, né, gente? Tudo bem, mas se você come de forma equilibrada, você não vai sentir o peso, porque a carne, sim, nosso organismo não é preparado, né, para dissolver, para digerir a carne. Então a carne ela pesa mesmo, a gente tem uma produção de toxina muito grande, porque nosso organismo não consegue digerir aquilo ali, fica vários dias até que a digestão aconteça. Então é uma série de ocorrências que faz com que nós tenhamos sim um nível de estresse maior, até na maneira de falar, na maneira de agir, tá? E isso acontece, isso é notado. Se você fizer o teste, pode perceber. Se você consumir mais alimentos de origem vegetal durante a sua semana, você vai perceber que você vai render muito mais. A sua mente, assim, ó, vai ficar muito mais veloz, seu raciocínio vai ficar mais rápido, você vai ser mais leve, mais alegre, seu sono vai ser melhor. Então, consequentemente, você vai ter aí a sua parte do seu intestino funcionando também de maneira melhor. Então, tudo vai ajudar, gente. Só tem benefícios em relação a isso. E aí, já está falando um monte de coisa, Gi. Como é que a gente constitui esse nosso prato? Nosso prato deve ser constituído de forma muito simples, como de sem neura nenhuma, do que a gente tem em casa, tá? A gente vai consumir o quê? Hortaliças, né? E os legumes, cozidos ou crus, tá? E isso vai constituir 50% do seu prato. Então, por exemplo, você pode ter uma salada de alface com tomate cru, ou você pode ter uma vagem, uma abobrinha refogada, ou mesmo que seja ralada também crua, beterraba, e aí você vai compor o seu prato com 50% de hortaliças e esses legumes crus ou cozidos, tá? Um quarto desse prato você vai colocar aí
a parte dos carboidratos. Então, como que a gente vai falar dos carboidratos? A gente vai preferir sempre os carboidratos complexos, né? Batata doce, arroz integral. Ah, mas eu não como nada disso, eu como arroz branco. Ok, 1/4 do seu prato de arroz branco sem problema nenhum. Vai ter menos nutriente, mas é melhor que você já está seguindo uma alimentação muito mais saudável. Então, você vai colocar 1/4 da composição desse prato com esses elementos. E o restante, e o outro 1/4, esse 1/4 aí sim eu vou fazer a composição com essa proteína de origem vegetal, que pode ser soja. A soja, gente, quem me conhece sabe, eu aconselho que se você não localizar soja orgânica, não transgênica, não compre, tá? Aí você vai ir para outras fontes de proteína de origem vegetal. Então você tem feijões de todos os tipos, gente. Brasileiro, arroz, feijão, dobradinha, muito simples, né? A maior parte para todo mundo, porque não é todo mundo não. A maior parte das pessoas vai ter na sua casa. Feijão, todos os tipos de feijão. E aí, para você diversificar, porque a gente sabe que dependendo do ingrediente que eu falar para você aqui agora, a região às vezes é muito caro, porque vem de outra região, a gente sabe disso. Então, os feijões é uma das melhores dicas que a gente tem para comer proteína. Mas tudo que a gente sabe, né, que eu falo para vocês, é que a gente não coma demais sempre o mesmo tipo. Então, o feijão, como é algo mais simples a gente achar, você pode diversificar pelos tipos de feijões, né? Feijão fradinho, feijão carioquinha, feijão preto, né? Feijão azuki. Você pode aí, então, se você tem dificuldade ou se você não gosta de algum outro que eu vou falar para você, você pode navegar por essas categorias e tipos de feijões, que cada um deles vai ter uma propriedade aí preponderante, e aí você não vai estar consumindo mais do mesmo, ok? Isso é muito importante. A mesma coisa também com o arroz, gente. O arroz, se você puder consumir, né, arroz de grãos, arroz negro, se você gostar de batata doce, mandioquinha, mandioca, você pode colocar no lugar do arroz também, né, também vai dar super certo. Aí você também pode utilizar na parte de proteína. Vamos voltar para as proteínas, falamos dos feijões. Lentilha, grão de bico, esses aí são os mais simples para você compor o seu prato com proteína de origem vegetal, e você vai compor com 1/4, tá, gente? 1/4, sempre 1/4. Pega um prato, então divide em 4 partes. Mas, Gigi, você só falou 3 partes, mas você lembra que eu falei que você pode colocar lá na parte de cima das hortaliças e das verduras, você pode colocar uma salada de alface, depois você pode colocar um cozido, então ali eu já consigo dividir em 2 partes, né? Já vou ter ali 1/4 para cada um. Mas se você não quiser, né, só tiver, por exemplo, salada, eu quero agir, eu tenho uma salada lá muito legal, com várias coisas que eu gosto, eu vou colocar metade do prato com essa salada. Ok, tá super valendo, tá, gente? Mas aí você vai consumir 1/4 sempre disso. E como você vai potencializar a absorção desses nutrientes, né, da proteína de origem vegetal? Por que, né, que eu tô falando isso? Porque, como eu disse, a desculpa que as pessoas usam é: ah, se eu não comer carne, meu músculo vai ficar, né, flácido, eu vou ficar com a pele feia, eu vou ter anemia. Gente, mito, total, mito. E tem forma, assim, também da gente potencializar o que a gente come em relação a isso, para que a gente tenha a produção de glóbulos vermelhos de maneira legal, para que a gente tenha nosso músculo, força muscular muito legal. A gente pode, na nossa sobremesa, né, tender sempre a consumir frutas ricas em vitamina C, tá? Então você pode pegar uma mexerica, você pode pegar morango, a laranja, né? Ou até mesmo se você tiver o costume tomar o limão espremido, não, né? Então você sempre vai focar. Por quê, gente? Quando a gente consome, a gente faz, né, a combinação, essa é a palavra, de alimentos que têm ricos em proteína, né, ricos em ferro principalmente, tá? Então quando a gente fala de proteína, a gente fala de alimentos ricos em ferro, e alimentos ricos em vitamina C, a gente vai dar um boom na absorção. Por quê? Quando eu como o ferro, mesmo que seja carne, tá, gente? Isso aí é dica para você também que come a carne. Mesmo que você coma a carne e seu corpo está deficiente de vitamina C, a absorção de ferro vai ser, ó, pequenininha. Tá? Pequenininha, porque o nosso corpo, nossas células não conseguem capturar e segurar sem que haja vitamina C com efetividade, né? Fica que nem uma garrinha frouxa, então qualquer oportunidade vai embora. Aquele ferro vai embora, ele escoa.
tá? Ele vai embora mesmo, literalmente. Quando você consome a vitamina C em conjunto, né? Você faz esse mix, você vai favorecer então que essa célula agarre, né? O ferro, né? E aí a gente tem então a produção de glóbulos vermelhos, a produção de massa muscular de maneira muito mais efetiva, tá joia? Então, simples, vocês viram que sem neura você vai ter na sua casa facinho. E se você não quer, por exemplo, comer só a leguminosa, você pode utilizar o ovo. E aí o ovo super versátil, né? Forma de omelete, cozido, frito, mas cuidado com a fritura, tá? Prefira pelo menos a frigideira de teflon que você, se você quiser passar, você só vai passar com papel toalha ali, pincelar um azeite ou algo assim. E aí você também pode consumir o ovo de várias maneiras. Olha, gente, é espetacular, né? E até mesmo grão de bico, feijão, dá para fazer hambúrguer de grão de bico, hambúrguer de feijão, de lentilha, de ervilha. Tudo isso você consegue fazer almôndega. Então você vai conseguir fazer vários pratos utilizando esses elementos. Eu vou mostrar agora para vocês o prato que eu fiz, que vai ser o prato da minha refeição de hoje, do meu almoço, sem carne, sem neura. Dessa vez eu fiz algo bem simples para você ver que se você não tiver um daqueles elementos que as pessoas falam, gente, não tem que fazer, não teve tempo de fazer um hambúrguer de feijão, faz o feijãozinho lá, faz uma salada de feijão, tem o feijão branco, tem tantos tipos aí, e aí você pode fazer um prato como esse, que eu vou mostrar para vocês, um prato muito simples, que você vai conseguir montar na sua casa, se você quiser até hoje, um muito parecido com ele, e já vai começar a ter essa alimentação mais limpa, vai favorecer a digestão, a sua microbiota, o seu sono e a sua produtividade. Então agora bora aqui ver meu prato para mostrar para vocês a composição, como eu falei, de um quarto, são 4 elementos com um quarto que eu vou mostrar aqui, ou senão você pode utilizar meio, né, com algum tipo de alimento que eu vou mencionar de novo, para vocês acompanharem aqui de novo, e a leguminosa, né, a proteína de origem vegetal e o carboidrato. Vem comigo. Composição simples, um prato super simples, com certeza, como eu disse, você pode ter na sua casa ainda hoje. Aqui eu fiz uma salada de acelga com rabanete, tá? Uma salada crua, é sempre importante, tá, gente? Se vocês puderem consumir sempre itens crus é muito legal. Aqui eu tenho refogado de cenoura, vagem, abobrinha com shoyu. Eu refoguei, né? Uma opção minha, mas também poderia ser ralado, só cozido, da maneira como você quiser, tá? Aqui eu coloquei arroz integral e aqui eu coloquei o meu grão de bico que eu só cozinhei e temperei como se fosse um feijãozinho mesmo. Vocês viram só? O prato ele tá dividido em 4 partes. A parte da salada aqui, nessa parte crua, parece que tem mais porque as folhas estão cruas e eu ainda não as temperei. Geralmente eu coloco só um azeite e um pouquinho de sal, para mim é o suficiente. Mas aqui vocês podem perceber que a divisão está em 4. Eu poderia fazer de qual forma? Essa parte aqui, se eu tivesse uma salada completa, eu poderia colocar somente, então, essa parte de salada, de hortaliças e legumes. Pode ser, pode, ou somente de legumes também, você pode fazer dessa forma, sem problema nenhum. Mas aqui é importante que você respeite essas proporções de 1/4 de proteína de origem vegetal e de 1/4 de carboidrato. Nosso corpo também precisa de carboidrato. Então, não safe da sua alimentação, tá joia? Então, olha só como é fácil, gente, sem neura nenhuma, você compor o seu prato vegetariano para toda hora e ter uma vida mais saudável e mais feliz. A gente finaliza aqui então o nosso papo de cozinha de hoje com esse prato incrível. E eu conto com vocês na próxima semana. Siga-nos no Instagram, no Facebook e se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e dê o joinha. Beijo grande e até o próximo papo de cozinha.